A família como vai? Meu irmão, vem e responda. Olá, querido irmão, querida irmã, estamos juntos novamente. É o podcast, programa da Rádio Alvorada, A Família Como Vai? E esse podcast se junta a uma vasta programação que a Rádio Alvorada oferece a você nas plataformas digitais. Você pode acessar pelo YouTube, você pode acessar pelo Spotify, muitos podcasts com formação, com oração. Esse é o papel da Rádio Alvorada: evangelizar, levar a palavra de Deus, levar os ensinamentos da nossa fé para todos os cantos. E você também pode colaborar com isso por meio do compartilhamento dos links destes conteúdos. Use o seu WhatsApp aí, envie o link desse programa e de outros para que as pessoas também possam acompanhar esta formação. E nosso programa A Família Como Vai, ele tem como objetivo principal tratar das questões de família. E eu quero começar o programa de hoje trazendo um texto que é uma linda metáfora a respeito da relação do casal, a respeito da relação entre duas pessoas, mas de um modo todo especial, a relação de um casal. Esse texto é um texto de Rubem Alves e que se chama Tênis ou Frescobol. Diz o texto: depois de muito meditar sobre o assunto, concluí que os casamentos são de dois tipos. Há os casamentos do tipo tênis e há os casamentos do tipo frescobol. Os casamentos do tipo tênis são uma fonte de raiva e ressentimentos e terminam sempre mal. Os casamentos do tipo frescobol são uma fonte de alegria e têm a chance de ter vida longa. O tênis é um jogo feroz. O seu objetivo é derrotar o adversário e a sua derrota se revela no seu erro. O outro foi incapaz de devolver a bola. Joga-se tênis para fazer o outro errar. O bom jogador é aquele que tem a exata noção do ponto fraco do seu adversário. É justamente por aí que ele vai se dirigir, é para lá que ele vai jogar aquela cortada, palavra muito sugestiva, que indica o seu objetivo sádico, que é o de cortar, interromper, derrotar. O prazer do tênis se encontra, portanto, justamente no momento em que o jogo não pode mais continuar, porque o adversário foi colocado fora do jogo. Termina sempre com a alegria de um e a tristeza do outro. O frescobol se parece com o tênis. 2 jogadores, 2 raquetes e uma bola. Só que para o jogo ser bom, é preciso que nenhum dos dois perca. Se a bola veio meio torta, a gente sabe que não foi de propósito e faz o maior esforço do mundo para devolvê-la gostosa no lugar certo, para que o outro possa pegá-la. Não existe adversário, porque não há ninguém a ser derrotado. Aqui, ou os dois ganham, ou ninguém ganha. E ninguém fica feliz quando o outro erra, pois o que se deseja é que ninguém erre. O erro de um no frescobol é um acidente lamentável que não deveria ter acontecido, pois o gostoso mesmo é aquele ir e vir, ir e vir. E o que errou pede desculpas, e o que provocou o erro do outro se sente culpado. Mas não tem importância. Começa-se de novo este delicioso jogo em que ninguém marca pontos. A bola são as nossas fantasias, são os nossos sonhos sob a forma de palavras. Conversar é ficar batendo sonho para lá, batendo sonho para cá. Mas há casais que jogam com os sonhos como se ficassem jogando tênis. Ficam à espera do momento certo para a cortada. Tênis é assim. Recebe-se um sonho do outro
para destruí-lo, arrebentá-lo como bolha de sabão. O que se busca é ter razão, e o que se ganha é o distanciamento. Aqui, quem ganha sempre perde. Já no frescobol é diferente. O sonho de um é um brinquedo que deve ser preservado, pois se sabe que se é sonho, é coisa delicada, é algo do coração. O bom ouvinte é aquele que, ao falar, abre espaços para que as bolhas de sabão do outro voem livres. Bola vai, bola vem e cresce o amor. Ninguém ganha para que os dois ganhem. E se deseja então que o outro viva sempre, eternamente, para que o jogo nunca tenha fim. Este é o texto, querido irmão, querida irmã, que brilhantemente Rubem Alves criou para descrever os tipos de relacionamento que nós podemos ter. E fica a pergunta: como é que está a sua relação? Está mais frescobol? Está mais tênis? No próximo bloco, nós vamos falar da empatia. E nós estamos de volta com o nosso podcast A Família Como Vai. E daí, tá pensando a respeito da comparação do tênis e do frescobol para a relação que você tem com o seu esposo, com a sua esposa? E aqui vai então agora a dica para que, se ele está sendo uma partida de tênis, ele possa se transformar em algo muito mais leve, onde os dois busquem ganhar. E o caminho para isso, querido irmão, querida irmã, é desenvolvermos a empatia. A empatia. Nós estamos muito acostumados com as palavras simpatia e antipatia. E às vezes não nos atentamos para o fato de que antipatia e simpatia diz muito mais sobre nós do que sobre o outro. Às vezes eu penso que uma pessoa é simpática sem nem conhecê-la direito, mas ela me dá uma sensação gostosa. E talvez porque me lembre uma pessoa que eu gosto, talvez porque me traga uma sensação que eu já vivi e que ao vê-la eu revivo aquilo. De repente eu nem convivo muito com a pessoa, mas eu vou com a cara dela, como a gente diz. E às vezes acontece o contrário, eu não vou com a cara daquela pessoa. Não tenho motivo, não convivo com ela, mas não vou com a cara dela. Mas eu nem tenho motivos reais. Então, como eu disse, isso diz muito mais de nós do que do outro. Agora, o que nós somos chamados a desenvolver como capacidade humana nas nossas relações é a chamada empatia, que não tem a ver com antipatia e nem com simpatia. Não significa gostar ou não gostar, significa a capacidade de colocar-se no lugar do outro. Colocar-se no lugar do outro. Um exercício com o qual nós estamos muito desacostumados. Um exercício que nós temos praticado muito pouco nos nossos tempos atuais, onde estamos muito mais imbuídos de convencer e ter razão e mostrar a nossa razão do que abrir o nosso coração para ver o lado do outro. Então, neste momento, querido irmão, querida irmã, eu quero tratar com vocês a respeito deste sentido da chamada empatia, que é essa atitude de colocar-se no lugar do outro sem julgamentos morais, sem julgamentos emocionais. Quando nós falamos da empatia, nós estamos falando de algumas capacidades que nós podemos desenvolver. Por exemplo, a capacidade de parar de pensar em nós mesmos por algum instante. Em algum instante eu deixo de pensar em mim e tento olhar uma determinada situação com o olhar do outro. A empatia, ela também tem a ver com essa observação do outro com verdadeiro interesse. Então, querido irmão, querida irmã, não dá para fingir ser empático. Eu estou fingindo que estou te escutando.
A empatia significa verdadeiramente mostrar interesse pela pessoa do outro e por aquilo que ela está compartilhando. Significa também, querido irmão, querida irmã, colocar-se no lugar do outro, usar a imaginação e me ver na situação que o outro está vivendo para poder avaliar aquilo que essa pessoa está sentindo. Uma outra exigência da empatia e que é extremamente desafiadora é ouvirmos sem julgar. Ah, mas como é difícil isso, hein? Ouvir sem julgar. Ter o ouvido atento para aquilo que a pessoa está dizendo e nos permitir, naquele momento, ou fazer esse exercício de não emitir um julgamento se está certo, se está errado, se o que ela fez é correto ou não, simplesmente ouvir aquilo que ela tem a dizer. Um outro desafio dessa empatia, querido irmão, querida irmã, é demonstrar uma compreensão verdadeira pelo que a pessoa está dizendo. Compreendê-la, fazer com que ela se sinta compreendida e aceita naquele momento em que ela está compartilhando algo que para ela pode ser algo tão difícil ou tão carregado de emoção. Porque às vezes a pessoa está realmente muito carregada de emoções e o nosso papel é acolher aquilo que ela tem para dizer. Então, neste sentido, nós somos desafiados nas nossas relações humanas a desenvolvermos essa empatia. Como eu disse, querido irmão, querida irmã, este é um exercício bastante difícil, porque nós temos muita dificuldade em sair de nós mesmos. E a partir do momento que nós saímos de nós mesmos, nós somos capazes de expandir a nossa capacidade de compreensão. Termos olhar com outros olhos além daquele nosso olhar habitual para determinadas situações, onde já sabemos tudo, onde já temos as convicções e a certeza de todas as coisas. O exercício da empatia é fundamental nas relações humanas e é mais fundamental ainda nas relações de um casal, quando um demonstra verdadeiro interesse por aquilo que o outro está vivendo. Nós temos aquela mania de querer ajudar e de já querer dar uma solução, de já querer dar um palpite, de já querer dar uma orientação. E a empatia nos convida ao silêncio, mas ao mesmo tempo com expressões no nosso olhar, nos nossos gestos de acolhida daquilo que a pessoa está trazendo para nós. É um grande desafio, o desafio do exercício da empatia. Vamos voltar nesse tema daqui a pouquinho. Família que reza unida sempre estará. E nós retomamos o nosso podcast A Família Como Vai nesse terceiro e último bloco desse nosso encontro de hoje, onde estamos falando desta capacidade que nós somos convidados a desenvolver na nossa vida, que é a empatia. Mas, querido irmão, querida irmã, os estudos a respeito da empatia mostram que a empatia não é algo que nós fazemos apenas para o bem do outro. Na realidade, quando nós desenvolvemos a capacidade de sermos empáticos, nós estamos também desenvolvendo um aspecto muito importante da nossa chamada inteligência emocional. A inteligência emocional é uma área da inteligência que nós temos e que não está ligada apenas às habilidades de conhecimentos e do que fazer com os conhecimentos, mas de termos também um equilíbrio emocional. Porque você sabe, querido irmão, querida irmã, e isso acontece muitas vezes conosco mesmo. Nós podemos ter uma capacidade muito grande de realização das coisas e vemos depois tudo a perder porque não fomos hábeis do ponto de vista de comunicar, do ponto de vista de nos relacionar com as pessoas.
Então a empatia, ela tem a ver com a inteligência emocional. E neste sentido, existem 3 componentes na empatia que vão fazer bem para nós. Por exemplo, o primeiro componente que a empatia nos ajuda a desenvolver é o componente cognitivo, a nossa capacidade de compreensão. E como é que a empatia, como é que essa capacidade de nos colocar no lugar dos outros nos ajuda a sermos pessoas com maior capacidade de conhecimento? Por 2 motivos principais. O primeiro deles é que nós vamos desenvolvendo a capacidade de prestar atenção. Quando você está verdadeiramente prestando, acompanhando o que a pessoa está dizendo, você está com a sua atenção direcionada para aquilo. E isso hoje é um dos grandes desafios, porque nós somos o tempo todo, digamos assim, motivados a ficar olhando para isso, olhando para aquilo, e a nossa capacidade de atenção, ela tem ficado cada vez mais reduzida. E quando você se coloca diante de uma pessoa e presta atenção no que ela está dizendo, isso é um ganho para você. Além disso, há um outro ganho que é a capacidade de dedução. Dedução é uma das operações mentais que a gente tem. Você vai ouvindo a pessoa, prestando atenção no que ela vai dizendo, e você vai tirando conclusões, você vai fazendo raciocínios, você vai exercitando o seu cérebro de uma forma extremamente saudável. E isso vai desenvolvendo a sua capacidade de autoconsciência, de conhecer a si próprio, de se comparar, de ver também quais são as suas reações. Ou ainda, você também começa a desenvolver a capacidade de reconhecer o que está por trás das coisas. Ah, gente, como isso é importante nas relações humanas. Quantas e quantas vezes nós não ouvimos um casal relatar que a briga foi por um motivo banal? Pois é. Às vezes, aparenta ser por um motivo banal, mas porque eles não estão conseguindo olhar o que está por trás daquele motivo banal. E quando você começa a prestar atenção, você começa a perceber o que está por trás das coisas. E isso é um ganho que nós temos. Além desse componente cognitivo, um outro componente que nós desenvolvemos graças à empatia é o nosso componente afetivo. Ou seja, essa nossa habilidade de demonstrar um interesse genuíno por aquilo que a pessoa está trazendo, pelas necessidades que ela tem e que ela está tendo, a coragem e a necessidade de compartilhar conosco. Às vezes da forma talvez não muito adequada, porque está no momento de explosão, no momento de intensa emoção, falando coisas que às vezes estão até não fazendo muito sentido. Mas a nossa capacidade de acolher vai nos ajudando a desenvolver essa nossa habilidade. Nós vamos também começando a entender como é que os sentimentos se manifestam. Quando você fica quieto, acolhendo, observando aquilo que está acontecendo com a outra pessoa, você vai percebendo como é que os sentimentos agem na gente. Está agindo nela nesse momento, mas em outro momento poderia estar agindo em mim. Então é um ganho que nós temos do ponto de vista do desenvolvimento da nossa afetividade. E por último, querido irmão, querida irmã, nós temos também um ganho na nossa inteligência emocional, no nosso componente comportamental. Nós ganhamos também na nossa forma de nos comportar diante das pessoas. Por quê? Porque nós vamos desenvolvendo a capacidade de reagir diante das necessidades do outro. Nós vamos descobrindo qual é a nossa maneira correta de reagirmos e deixamos de tomar atitudes intempestivas, atitudes impensadas, que muitas vezes pioram ainda mais a situação que nós estamos ali junto ou que nós estamos nos deparando. Então, a capacidade de demonstrar para o outro que eu estou entendendo aquilo que ele está trazendo, que ele está sendo compreendido por mim. Em resumo, querido irmão, querida irmã, o desenvolvimento da empatia acaba gerando em nós ganhos muito grandes
E é claro que é fruto de uma busca consciente que nós devemos fazer. Primeiro, compreender o outro. Depois, usar esta compreensão para guiar as nossas próprias ações. Depois, modular os nossos sentimentos. E, por último, flexibilizar os nossos comportamentos. É isso, querido irmão, querida irmã. Mas é bom sempre lembrar que para a fé cristã, para além da empatia, que é uma capacidade humana, existe a compaixão, que é o que o nosso Deus nos ensinou com a presença de Jesus, assumindo a nossa condição humana e vivendo em tudo aquilo que nós vivemos. E foi nessa compaixão que ele nos convidou, nos convocou, nos ensinou a também sermos compassivos. Tá aí, querido irmão, querida irmã, mais um conteúdo que você pode acessar e pode também compartilhar. Repasse o link desse conteúdo que está no Spotify, no YouTube, para que outras pessoas possam também acessar estes conhecimentos e compartilhe com aqueles que você ama. Nos vemos no próximo programa. A família como vai?